Meus irmãos, graça e paz. Cláudio, estamos de volta. Vamos estudar, trazer o resumo sobre a 12ª lição, revista de adulto. Estamos estudando a mensagem, o livro, a vida do profeta Isaías. Nesta nossa 12ª lição, ela está contextualizando os capítulos 61 ao 63 aqui do livro. Penúltima lição desse primeiro trimestre. A lição traz como título: O Espírito do Senhor está sobre mim. Palavras que Jesus vai falar lá no Novo Testamento, no capítulo 4 do livro do Evangelho escrito por Lucas, quando Jesus chega em Nazaré, um dia de sábado, entra na sinagoga e repete essa passagem que na nossa Bíblia está no capítulo aqui 61 do livro do profeta Isaías. Os objetivos, os temas em destaque nessa lição: reconhecer como o Messias que proclama boas novas, no caso Jesus, concede a salvação. Compreender o chamado para sermos sacerdotes e vivermos em santidade. E também alertar para a vigilância e compromisso enquanto aguardamos o triunfo de Cristo. O mal, ele já foi vencido. O destino do inimigo das nossas almas já foi decretado. Chegará um dia em que o mal será extirpado da terra. Mas Deus, na sua onisciência, na sua presciência, ainda não executou este plano. O nosso texto bíblico, o texto áureo, está no capítulo 61, versículo 61, aqui do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Verdade prática: se fixarmos nossos olhos no Cristo vivo, encontraremos forças para esperar o dia da redenção. Texto bíblico são os capítulos do 61 ao 63, mas aqui na lição, na revista, o autor pontua do 61, capítulo 61, versículo 1 ao 62, versículo 5. Mas é importante que leiamos, que estudemos os 3 capítulos. Na verdade, nesse trimestre que estudamos o livro do profeta Isaías, o livro tem 66 capítulos, então é importante que acredito que você tenha lido todo o livro do profeta Isaías. Então, o capítulo 61 aqui do livro de Isaías, a gente tem o profeta falando sobre a missão do ungido do Senhor, no caso, o Messias, Jesus Cristo, que traz boas novas, aos quebrantados, aos feridos, aos contritos, traz liberdade aos cativos. Jesus repete isso aqui lá no Novo Testamento, na sinagoga. Então, esse capítulo 61, ele destaca a promessa de restauração e promessa de renovação para o povo de Deus
Obviamente que o profeta aqui está contextualizando ali não só os judeus, mas todos aqueles que vêm a Cristo. Capítulo 62 fala sobre a restauração de Sião, de Jerusalém, né? O profeta enfatiza aqui que Jerusalém será uma coroa de glória nas mãos do Senhor e que o povo não seria mais abandonado e desolado. Um capítulo de esperança e celebração da fidelidade de Deus. O que levou o povo ao cativeiro, a uma terra estranha, a estar subjugada aos babilônicos, depois aos gregos, aos medo-persas, depois aos gregos, aos romanos. Desobediência, rebelião, rebeldia contra o seu Deus. O primeiro tópico da lição, as boas novas. O Senhor me ungiu, sacerdotes do Senhor, a alegria do Messias. Aqui no capítulo 61, versículo 1, está o profeta, ele traz essa profecia messiânica, apontando para Cristo, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, em outras versões, né? Os algemados, os presos, aqueles que estão presos, que estão em cadeias, todo aquele que não aceitou a Jesus Cristo ainda está preso no pecado. Então aqui é uma referência inequívoca, né, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A gente vê aqui, pegar outras referências aqui no livro do profeta Isaías também, no capítulo 11, por exemplo, versículos 1 e 2, diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutífero, ou frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, profecia relacionada, apontando para Jesus Cristo. Capítulo 42, versículo 1, também diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Deus falando sobre o seu filho. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não apenas os judeus, os hebreus, mas também todo aquele que vem, que reconhece e que aceita Jesus como o seu único Senhor e Salvador. No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 17, quando Jesus ele é batizado por João Batista no Rio Jordão, o Espírito Santo conduz o Senhor Jesus para o deserto, o período que ele passa ali sendo tentado. Jesus vence o inimigo, ele retorna para Nazaré, e ali na Galileia ele entra na sinagoga um dia de sábado, é-lhe dado que leia naquele dia ali a passagem da lei, dos escritos, dos profetas, como de costume, e o Senhor Jesus Cristo lê essa passagem aqui, que na nossa Bíblia está aqui no capítulo 61. Então Jesus, ele diz: porque o Espírito de Deus está sobre mim,
hoje, no final, se cumpriu essa passagem. Então, Jesus é o rei que, desde o seu batismo e tentação, já havia aceitado, né, carregar a cruz de um servo sofredor. A gente viu isso no capítulo 53. Isaías descrevendo o quanto Jesus sofreu, foi rejeitado, foi zombado, foi criticado, foi desprezado pela elite religiosa, pelos que defendiam, que se declaravam senhores da lei, a elite religiosa de Israel. Eles rejeitaram, porque Jesus não veio libertar Israel, não, naquele momento, do jugo dos romanos. O reino de Cristo que veio ser implantado é aquele reino implantado no coração do homem. Primeiramente, libertar o homem do jugo, da escravidão, do pecado. E isso não foi bem entendido pelos hebreus, pelos judeus. E aqueles que entenderam, muitos não se submeteram a um rei simples, humilde, que andava entre os miseráveis, que não fazia acepção de pessoas, como era costumeiro entre a elite judaizante, né? Então, a missão viabilizada pela unção do Espírito Santo, né, executada na anunciação das boas novas. É bem verdade que o plano de fundo imediato ali, no contexto do profeta Isaías, estava também apontando para o cativeiro babilônico que estava se aproximando, né, o cativeiro dos judeus ali na Babilônia, mas aponta também para a futura restauração, né, a futura restauração não só dos judeus, aqueles que não se inclinaram, aqueles que não se dobraram, sempre houve e sempre haverá aqueles remanescentes que não se deixam contaminar. Então, a forma como a profecia se cumpre em Jesus nos coloca em cena como aqueles quebrantados de coração, cativos que éramos. Jesus veio nos trazer liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, né, seremos livres, né? Quem antes chorava sem esperança, não tínhamos esperança. Não tínhamos de onde buscar socorro, se não viesse de Deus, né? Mas que fomos consolados pelas boas novas que Jesus veio nos trazer, o reino eterno, a vida eterna, né? Então, após esse resgate das nossas almas, através do sacrifício vicário, ou seja, Jesus tomou, assumiu o meu lugar, o teu lugar naquela cruz. Estávamos perdidos, sem esperança, condenados a uma eternidade longe do paraíso, longe do lugar que Deus projetou para nós. Perdemos com a desobediência do nosso patriarca, mas Deus, ele não deu as costas para a humanidade. E no tempo oportuno, conforme a profecia aqui de Isaías, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Isaías capítulo 53, versículo 5 ao 9, né? Aqui do capítulo 61. Você diz assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis.
Então, Isaías, ele muda aqui o cenário, né? E causa, de certa forma, um espanto para aqueles habitantes de Jerusalém. Muitas das profecias de Isaías, é bom pontuar, não eram bem entendidas, não foram bem entendidas pelos hebreus, pelos judeus naquela época. Porque um filho nos nasceu, um menino se nos deu. Sim, que menino é esse? Profecia que veio se cumprir muitos anos depois, muitos séculos depois. Então, muitas das profecias de Isaías não foi compreendida na sua época, né? Então, a mudança de cenário aqui é tamanha por causa e causa espanto nas habitantes de Jerusalém. As nações, que ele fala aqui, né? Outrora hostis, Israel era rodeado de nações, na sua grande maioria inimigas, né, dos judeus. Agora, na profecia de Isaías, estas nações se organizam para ir a Jerusalém, não como inimigos, mas trazendo consigo seus filhos, suas riquezas. As nações se reunindo para ir ao encontro do Messias, reconhecendo o Messias também como Messias seu. Então, aparentemente aqui, para os hebreus nessa época aqui, essa profecia faria sentido? As nações inimigas dos hebreus agora indo para adorar em paz. Parecia um paradoxo aqui, né? Mas é a salvação que é estendida para todos aqueles que creem. Porque Deus amou a humanidade. Deus não amou apenas os hebreus, né? Então é a presença iluminadora do Senhor que atrai os que viviam nas trevas e se aproximaram, né, com ofertas de louvor e gratidão pela salvação alcançada. Os judeus, sua grande maioria, rejeitaram o seu Messias. Os gentios abraçaram, né? Glória a Deus. Então, o reino do mundo, os reinos do mundo passam a reconhecer Israel como uma nação constituída de sacerdotes e ministros do Todo-Poderoso, versículo 6, aqui do capítulo 61, que como tais participarão das riquezas das nações e juntos viverão em harmonia, como a grande família do Senhor. Paulo vai escrever isso lá na carta aos Efésios. Não há mais separação entre grego ou não judeu, né? Entre judeu e não judeu, entre escravo ou livre, todos seremos uma só família. A barreira, a separação que existia entre judeus e não judeus, ela foi derrubada. Jesus fez de nós uma só família, um só povo, a sua igreja. No versículo 10, aqui do capítulo 61, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me encobriu de vestes de salvação e me cobriu com o manto da justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias. Isaías, profeta Isaías, ele volta a falar aqui na primeira pessoa, após os resultados obtidos pela sua mensagem de boas novas, do versículo 5 a 9 aqui do capítulo 61, e sua alegria agora repousa no Senhor que lhes vestiu de salvação e de justiça. A salvação é uma dádiva divina conferida pelo Messias servo sofredor, né? Que por sua vez é o executor do plano perfeito, da obra perfeita
pois compartilha a natureza divina, né? Então, Jesus, o servo sofredor, a gente vê isso lá em Marcos, no Evangelho escrito por Marcos, né? Que sofreu calado, a profecia aqui de Isaías também, foi levado para o matadouro como uma ovelha calada, muda, não abriu a sua boca, porque Jesus cumpriu na íntegra a vontade do Pai. Um momento de agonia, de dor, onde Jesus está ali no Gólgota, no Getsemane, né? Orando, que a carne tremeu, e o Senhor diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas faz segundo a tua vontade. Nossa salvação estava nas mãos de Jesus. Imagina a pressão, a opressão, o inimigo tentando de todas as formas persuadir o Senhor a abandonar ou a seguir um caminho alternativo. Quando ele vai tentar Jesus, quando Jesus é batizado por João Batista, que Jesus passa ali 40 dias, 40 noites no deserto, e o período sendo tentado, o propósito de Satanás era esse: tirar Jesus do propósito, do foco, da missão que Deus lhe confiou. Nossas vidas estavam nas mãos de Jesus. Mas assim como o profeta Isaías profetiza, como ovelha sendo levada para o matadouro, para o sacrifício, calada, muda, não abriu a sua boca. Capítulo 10 de João, Jesus diz que ele é o bom pastor, que o bom pastor ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ninguém a toma, ninguém a força. Ele mesmo deu a sua vida pelas suas ovelhas. O tópico 2 da lição: o povo do Messias. Uma coroa de beleza, o casamento, os atalaias de Deus. No versículo 3 aqui do 62, serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Então aqui no capítulo 62, a ideia de casamento é mais uma vez aqui utilizada pelo profeta Isaías, né? Um forte desejo de futuros cônjuges em laço matrimonial. Esse anelo intenso por parte do noivo indica, no caso Cristo, o Messias, indica que ele está plenamente comprometido em executar o seu desígnio, o plano de restaurador, não pouparia esforços a fim de ver seu intento concluído, né? A salvação, ela está condicionada à execução da justiça que foi revelada na cruz, né? Uma vez que a justiça é uma prerrogativa exclusiva do Messias, a única atitude que Israel podia tomar era se render ao trabalhar de Cristo e desfrutar das bênçãos da salvação. Aí o versículo 4 diz: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia de ti e a tua terra se desposará. Uma restauração de Israel, ela está para o casamento, assim como o desejo do Messias, do servo, está para a expectativa do seu noivo, né? Do noivo pelo seu matrimônio. Da mesma forma, o casamento faz explodir em alegria aquele que antes anelava pelo matrimônio, né? Traz felicidade para o casal, né? O noivo e a noiva. A restauração de Jerusalém também traz alegria
trarei alegria para aquele que deseja e trabalha ardentemente para que esse plano, para que esse objetivo se cumpra. O plano de Deus, né? Restaurar novamente a humanidade de volta. Aqui Paulo vai escrever lá aos Coríntios. Deus em Cristo, restaurando tudo novamente, né? Em Cristo. Então, Jerusalém, aquela que em outros tempos foi tida como desamparada, agora ela é reconhecida como deleite do Senhor, pois ele, o Senhor, a tomou por esposa, e, por fim, a alegria divina diante do matrimônio contagiaria os habitantes, no caso, os filhos de Jerusalém. No versículo 6 a 7 aqui do capítulo 42, ou 62, sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descansareis, nem deis a ele descanso até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então aqui a gente tem a missão desses sentinelas, é clamar incessantemente ao Senhor e com seu exemplo contagiar os demais a crer e a interceder, pedindo o apressamento do grande dia da restauração. O cativeiro estava chegando, mas haveria restauração. Chegaria um tempo em que a restauração será alcançada, né? Todos aqueles que reconhecem Jesus como Messias, como Filho de Deus, como Salvador da humanidade, passa a fazer parte, entra nessa promessa aqui, daqueles que serão restaurados. Uma só família, um só povo, uma só igreja. E por fim, aqui no versículo 12 do capítulo 62, diz assim: e chamar-se-ão um povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada, a cidade não desamparada. Então a gente vê no capítulo 61 as nações se reunindo, indo em procissão para Israel, para Jerusalém, ao encontro do Senhor, adorando o reino messiânico de Cristo, né? Então, no capítulo 12 aqui, mais uma vez a restauração é testada pelos nomes atribuídos à cidade, nunca mais será chamada desamparada. E finalizando o terceiro tópico, né, a vitória final do Messias, vestes salpicadas, o dia da vingança, e a bondade do Messias. Versículo 3, aqui do capítulo 63, diz: o lagar eu a pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas da minha ira, o meu furor a esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. O Messias, ele é soberano e suficientemente poderoso para cumprir a vontade de Deus. Aqui está uma visão bem condizente com o juízo futuro que está sendo, que é narrado lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos 4 ao 6, né? Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Então a interrupção, o fim do poder do mal, ele vai chegar. É indispensável, né? Para a libertação daqueles que estavam presos nas garras do diabo. Chegará um dia em que o mal não terá mais influência sobre o homem, né? É o que a gente vê aqui no capítulo 61, versículo 2, quando o Senhor diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para libertar, né, os cativos, libertar aqueles que estão presos, que estão encarcerados
no pecado, né? Então o Messias anuncia o ano aceitável do Senhor, o tempo da graça, estamos vivendo esse tempo, e o dia da vingança, da justiça, com o propósito de consolar aqueles que choram. Bem-aventurados aqueles que choram pela justiça, né? Por causa da justiça. Então a vingança divina não é um ato intempestivo, né? Mas a execução de um plano perfeito e soberano. Então esse plano será plenamente cumprido pelo poder de Cristo, culminando no juízo final, no fim do mal, da influência do mal sobre a humanidade. Apocalipse capítulo 19, né, versículos a partir do versículo 15. E fechando aqui, no versículo 7 do 63, diz: celebrai as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão de suas benignidades. Então a gente vê aqui Isaías, profeta, ele inicia essa parte aqui com louvor, lembrando os atos bondosos de Deus, e que Deus realizou, né, no passado, seguido de uma confissão sobre a natureza rebelde da nação, e o cativeiro foi um desses motivos, a rebelião contra o seu Deus, contra o seu Senhor, né? E por muito tempo os judeus resistiram. A gente vê ao longo da Bíblia, né, o Espírito Santo desprezando as mensagens, os profetas, os atalaias que Deus enviava, e rejeitaram o seu próprio Messias, né? Inclusive crucificando na cruz. Então, a presença divina, por meio do arrependimento e confissão de pecado, asseguraria a paz plena da eterna Sião, que nunca mais será destruída. Está aqui nos versículos 15 ao 19 do capítulo 63. E tudo muda quando o povo de Deus reconhece, né, sua ingratidão, confessa seu estado espiritual decadente e se arrepende de ter ofendido o Criador, né? Deus responde às súplicas do seu povo e há restauração. Então, as profecias dos profetas do Senhor, primeiro que eles falavam, os verdadeiros profetas, eles falavam, ele transmitia literalmente aquilo que Deus queria passar para o povo. A mensagem era de advertência, mensagem de correção e, por fim, mensagem de juízo. Assim foi com o cativeiro babilônico, com a destruição do Reino do Norte, também chamado de Israel, em 721, 722 a.C., pelos assírios, e a última das três invasões dos babilônicos no Reino do Sul, o Reino de Judá, em 586, quando a cidade, o templo, o muro, tudo foi destruído. Então, muitas dessas profecias aqui de Isaías, o povo ignorou, porque muito, se for pegar o contexto ali, não fazia sentido para aquela época. Hoje nós conhecemos, nós temos outra visão, conhecemos a história, mas para aquele povo, naquele contexto, muitas dessas profecias de Isaías aqui eram incompreendidas pela grande maioria do povo. Mas as promessas de Deus, Deus é o dono do tempo, né? Ela se cumpre na íntegra. Chegará um tempo em que o plano de Deus final se cumprirá. Os judeus reconhecerão que aquele que eles transpassaram era realmente, verdadeiramente seu Messias, e se inclinará e se prostrará, se humilhando diante do seu rei. A graça foi estendida a nós, não judeus. Glória a Deus por isso, né?
O propósito de Deus era que Israel fosse um povo, uma nação sacerdotal. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Israel falhou nesse sentido, mas Deus não deu as costas para aqueles que vêm a Ele. E Jesus diz: aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma o lançarei fora. E as promessas do Senhor, elas se cumprem. Amém? Deus abençoe.